Gente querida, que Deus abençoe o seu dia e que a coragem nunca falte para quem ainda acredita na justiça e na verdade e no amor de Deus para esse país. Mas parem tudo o que vocês estão fazendo e prestem atenção nisso aqui. Brasília amanheceu pegando fogo. Um verdadeiro tsunami. E para começarmos o nosso editorial de hoje, temos Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que passou uma das maiores vergonhas internacionais já vistas. É isso mesmo, gente. Lula passou de todos os limites. Foi uma sequência de momentos constrangedores que rodaram o mundo. E só para vocês terem noção, precisou outros países, líderes de outros países chegar a intervir para ver a que ponto chegou Lula. E já tem gente até comparando ele àquele ex-presidente dos Estados Unidos. É isso mesmo, eu também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Porque foi tanta vergonha, gente, mas foi tanta vergonha que, olha, sinceramente, eu nesse momento fiquei imaginando como pode este homem representar o povo brasileiro. Mesmo não me representando, porque quem me representa é Jair Messias Bolsonaro. Ele é meu presidente de coração. Mas ainda tem uma notícia que confirmaram agora há pouco e quando eu vi e fiquei sabendo, eu não acreditei. Essa notícia é de ninguém mais e ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acreditam que ele acabou de tomar uma das decisões mais revoltantes até agora contra o nosso amado presidente Bolsonaro? É isso mesmo, gente. E vocês não vão acreditar o que ele fez dessa vez. Eu posso garantir para vocês que é chocante. E até mesmo a grande mídia da esquerda se revoltou com isso. E todos os detalhes e destaque dessa notícia eu vou trazer também para vocês. Mas uma notícia que deixou muita gente bem triste, principalmente a esquerda, aconteceu agora há pouco. E o clima de Brasília, para vocês terem noção, é de choque total. Uma grande autoridade política conhecida da esquerda acabou de ser morta. É isso mesmo, eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. E as circunstâncias, gente, são no mínimo estarrecedoras. Mas não é só isso não. Ainda vou trazer para vocês a cereja do bolo. Um nome forte da direita. Eu não estou falando de qualquer nome não, viu? Estou falando de um nome que quando abre a boca para trazer a verdade, gente, ele muda tudo no Brasil e no mundo. Ele acabou de revelar toda a verdade por trás dessas votações que aconteceu lá no Congresso. E o que ele disse é estarrecedor. E mais, ele ainda trouxe o nome de todos os traidores do povo brasileiro, um a um. E tem nomes bem importantes aí. Eu só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Mas só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês dele. Caio Coppola, sempre cirúrgico e perfeito em suas análises, dessa vez ele detonou com a esquerda e explicou o que vai acontecer em 2026. Olhem isso. Eu não sei quem serão os candidatos à presidência da República em 2026. O que eu sei é que daqui 18 meses o Brasil será governado pela direita. E eu posso afirmar isso com convicção, com serenidade, porque essa é uma constatação fundamentada em fatos e números de domínio público, obtidos aí a partir de fontes muito confiáveis. Vamos começar pela pesquisa Data Senado de setembro de 2024, que mostrou que hoje, no Brasil, para cada pessoa que se diz de esquerda, há duas que se dizem de direita. E nesse sentido, as eleições municipais atestaram o péssimo desempenho dos apoiadores de Lula por todo o país. Para o partido de extrema esquerda, aliado do governo petista, lançou 210 candidatos em 2024, mas não venceu nenhuma disputa municipal e hoje não governa nenhuma cidade do Brasil. E enquanto os partidos de esquerda conquistaram apenas 752 prefeituras em 2024, a direita elegeu 2.673 prefeitos e o centro 2.144. Nas câmaras municipais, 6 em cada 10 cidades têm mais de 80% dos seus vereadores filiados a partidos de direita. E não para por aí. Segundo o ranking da Quest, apenas um deputado federal aliado do Lula está entre os 10 mais populares nas redes. Ele está lá em 7º lugar.
todos os demais deputados são alinhados à direita, incluindo o mais popular de todos, o deputado Nicolas Ferreira, autor daquele vídeo que foi o mais visualizado em 24 horas da história da internet brasileira. Atualmente também a violência é a maior preocupação da sociedade brasileira. Enquanto o governo Lula apoia e celebra a soltura de dezenas de milhares de presos, seja por audiência de custódia, seja por descriminalização do porte de drogas, a sociedade confia mais na direita para enfrentar a criminalidade. É só verificar aqui os resultados da pesquisa Latam Pulse, que mostrou que, para cada pessoa que confia na esquerda, há 2 que confiam na direita quando o assunto é combate ao crime. Ainda no quesito opinião pública, segundo aqui a pesquisa Genial Quest, divulgada esse mês, 44% da população, a maior parcela dos entrevistados, acredita que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Então, sim, quem fez o L está cada vez mais arrependido. E, de acordo com o Datafolha, só 29% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. E pela primeira vez, aí segundo todos os institutos, a desaprovação do petista supera a sua aprovação. Enquanto isso, a aprovação dos seus concorrentes que ocupam cargos públicos dispara. Olha os últimos levantamentos aqui regionais. Ronaldo Caiado tem 86% de aprovação em Goiás. Ratinho Júnior tem 81% de aprovação no Paraná. Romeu Zema tem 62% de aprovação em Minas Gerais. E Tarcísio de Freitas tem 61% de aprovação em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E, finalmente, segundo o último Datafolha divulgado nessa semana, se o segundo turno de 2022 fosse agora, Bolsonaro teria 45% dos votos e Lula 44% dos votos. Um empate técnico com 1% de vantagem para a direita. Mas vejam só, 1% é mais que o necessário. Afinal de contas, a última eleição foi decidida por menos de 1% dos nossos 156 milhões de eleitores. Para ser mais preciso, foram os votos de 1.069.823 pessoas em Lula da Silva que decidiram a eleição. Mas de lá para cá, Juliana, o Lula não entregou a picanha que ele prometeu ao povo, ele taxou a população aumentando impostos, ele apoiou ditadores publicamente e ele viu seu governo envolvido em mais um gigantesco escândalo de corrupção. Então, não à toa, só nesse ano de 2025, o Lula já perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes. E é mais um sinal de que muita gente já despertou e mudou de ideia. Portanto, finalizando, independentemente de quem sejam os candidatos de primeira, segunda ou terceira via, uma coisa é certa: daqui 18 meses, o Brasil vai ser governado pela direita. E falando em Nicolas Ferreira, olhem isso, gente. Urgente, deputado Nicolas Ferreira destrói a narrativa da esquerda e mostra que votou contra o aumento de luz. E ainda entrega tudo de bandeja. O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação. Mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Mas não. As pessoas estão deixando de fazer isso. Afinal de contas, é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando o seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estou me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui também em Dubai. Coincidência? Claro que não.
Porque eles têm um método, né, de ficar desgastando a pessoa. Afinal de contas, caramba, você nunca vai me ver numa lista de Odebrecht, lista de quem roubou aposentados, ou que fez coisas com emendas, né, sacanagem, nunca vai me encontrar. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é: primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Imagina se você respondesse por todo tipo de crime ou de erro que os parentes seus cometem. Pois então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi: o Nicolas mandou emenda para a cidade. É claro, Nova Serrana foi a cidade que eu mais tive votos em Minas Gerais proporcionalmente. Quase 40% da cidade votou em mim. É lógico que eu ia mandar emenda para lá. Aí eles fizeram o seguinte: tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, um primo que eu via em funeral e casamento, e atrelaram isso a mim. Isso é bizarro. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Dá só uma olhada. Nicolas gasta 102 mil em publicidade para divulgar curso de política. O que eles querem passar para você? Como se eu tivesse gastado o seu dinheiro para poder divulgar meu curso. Sendo que, na verdade, esse dinheiro aqui é da minha empresa. E eu gasto do jeito que eu quiser. Não é dinheiro público. Mas, mais uma vez, dando a entender para as pessoas de que, olha, talvez seja algo errado aí que o Nicolas esteja fazendo. E se colar, colou. Me colocaram como se eu quisesse me candidatar por São Paulo. Sendo que isso é uma estratégia para poder me desgastar com os mineiros. Porque a eleição é ano que vem. Sim, até isso os caras estão fazendo agora. No dia depois do vídeo do Pix, o STF entrou ação contra mim. O Boulos também com uma ação judicial contra mim. A AGU pediu que a Polícia Federal abrisse investigação contra mim sobre fake news. O grupo Advogados Prerrogativa adicionou o Ministério Público Federal. E tudo isso em 24 horas. Aí eu te pergunto, imagina se eu não tivesse isso daqui, ó, rede social, para poder desmenti-los da mentira que eles estavam me acusando. Eu tava, ó, lascado. Já falaram que eu tava com um relógio de 40 mil da Cartier, sendo que na verdade era um relógio de 200 reais que eu comprei e à vista porque no Pix era mais barato. Fazem posts para poder divulgar no WhatsApp, no Twitter, como se eu tivesse votado contra zerar impostos de alimentos básicos. Votei a favor da taxação das blusinhas. Votei contra zerar imposto de renda até 5 mil. Que eu votei a favor de aumento de energia. E votei contra o PL das fake news. Sim, esse último é verdade. Agora, todos os outros são mentira. E aí que tá, galera. É mentira deslavada. A questão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos da cesta básica, na verdade, foi porque eu votei contra a reforma tributária. Reforma tributária que, segundo estudos, iria aumentar a cesta básica 60%. Ou seja, eu tô certo. Estão me acusando exatamente de fazer o contrário. Percebe? Tá, a mentira já tá lançada. Para poder desfazer a mentira é muito difícil. É exatamente isso. Joga bosta em você todo dia. Você tem que ficar se limpando. Afinal de contas, se você ficar calado, é como se você estivesse consentindo. Se você fala, é como se você estivesse justificando. Ou seja, basicamente, você tá lascado, né? Mas graças a Deus eu não tenho problema nenhum em vir aqui e explicar as coisas. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que acredita em mim, acredita no meu trabalho, que eu tenho credibilidade, que as pessoas têm confiança em mim e eles não têm. E não é à toa, né? Que sempre quando tem essa enxurrada de pancada em rede social, saem pesquisas do tipo: Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas em todos os cenários. O alvo está muito bem estabelecido e tem um porquê. Afinal de contas, eu, sem nenhum tipo de aliança com o governo, sem nenhum tipo de sacanagem com emenda, votando da forma como eu quero, sem ter nenhum tipo de ministério, sem ter nenhum tipo de toma lá da cá, tô sendo mais bem colocado nas pesquisas para governo, é claro que eles vão me dar pancada. Mas vamos voltar aí às fake news que fazem contra mim. Mas eu que faço fake news, tá? Vamos lá. Votou a favor da taxação das blusinhas. Foi exatamente o contrário. Antes, quando teve a votação da urgência desse projeto, eu votei para que não tivesse imposto sobre as blusinhas da Shopee. Adivinha quem votou contra? Exatamente, o PT. Então, como cargas d'água eu teria votado a favor da taxação das blusinhas? Votou contra zerar impostos de renda até 5 mil. Isso é uma mentira. Em março de 2024, teve uma votação de um PL para poder dar isenção de imposto de renda para pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma emenda para poder aumentar isso até 5 salários mínimos. E adivinha quem votou contra essas emendas? Exato, o PT. Percebe que todas as mentiras que eles vão colocando contra mim é uma mentira descarada, que você consegue rebater, e muito rápido. Só que, se as pessoas não vão atrás procurar saber o mínimo, fica difícil. Votou a favor do aumento de energia. Essa eu já expliquei no começo do vídeo, mas vale repetir agora, porque
porque voltou isso à tona. Eu fiz exatamente o contrário. Inclusive, eu fui contra a orientação do meu próprio partido, porque eu acredito que o veto do Lula, nesse caso em específico, foi correto, mas é uma posição minha. Eu também não vou ficar aqui batendo em outros deputados que tiveram posições diferentes. Mas enfim, eu tenho meu posicionamento e tenho um porquê, e eles têm um posicionamento deles e eles têm um porquê. Mas de tudo que eu vi, eu li e estudei com outras pessoas de outras entidades, há uma possibilidade grande da a conta de luz aumentar. Ou seja, votei para manter o veto do Lula. Sim. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que eles estão me acusando. Eu votei para manter o veto do Lula e eles estão me acusando de eu ter votado para aumentar a energia solar. Sabe por que agora eu paro de fazer vídeos de forma reativa tão rápida? Porque, basicamente, eu tenho percebido que a verdade, ela vai, sabe, chegando para as pessoas e demanda um tempo. Porque senão, todos os dias eles vão jogar bosta em cima de mim. E eu vou ter que ficar me limpando. E vai parecer que, na verdade, eu estou sujo. Mas, na verdade, eles estão me sujando. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sou inocente de entender que há um plano por detrás disso. Que é me desgastar. Só que quando está me desgastando, está te desgastando também. Afinal de contas, eu sei que eu represento pessoas aqui no Brasil, horas. E não é à toa, e eu falo isso não por vaidade, por ego, mas porque eu fico feliz mesmo. Que eu sou o político mais bem avaliado do Brasil. Enquanto a popularidade do Lula só cai, a reprovação dele só aumenta. Então, Nicolas, você está fazendo esse vídeo só para explicar as fake news contra você? Também. Mas mais importante que isso é te explicar o que está acontecendo. Porque ninguém consegue a todo tempo ficar rebatendo todas as mentiras que chegam até ele. E no meu caso, são 1 milhão de informações, são 1 milhão de inimigos que querem tentar me ferrar. Até mesmo dentro da própria direita, você tem pessoas querendo, e perfis, querendo me atrelar a crime organizado. E imagina se eu vou conseguir a todo tempo ficar só rebatendo isso. Basicamente é uma estratégia de, a todo tempo, eles ficarem me atacando de todos os lados e eu não vou ter tempo para poder fazer as coisas que precisam fazer. Afinal de contas, com um vídeo, a gente conseguiu recuar uma medida do Lula com relação à lupa que ele ia colocar no seu Pix. Com um vídeo, a gente conseguiu mostrar para várias pessoas a respeito do que é a anistia e a importância dela. Com um vídeo, a gente conseguiu mostrar o escândalo do INSS, que até agora, nada, né? E nós estamos conseguindo comunicar com as pessoas. E eu não sei por que isso é tão ameaçador para eles. Agora, se eu tivesse fazendo rachadinha, se eu tivesse cometendo crimes bárbaros, como quebrar estatais, cometer corrupção passiva, lavagem de dinheiro, como vários políticos nesse país já fizeram, aí você pode ter certeza, meu amigo, que eu tava, ó, limpinho. Não teria nenhuma manchete mentirosa contra mim, não teriam pessoas olhando para onde que eu estou viajando, se é o meu dinheiro, se é dinheiro público, o que está acontecendo na minha vida, nada. É porque os meus inimigos trabalham dessa forma. Eles me medem com a régua deles. Eles acham que eu sou igual a eles, mas eu não sou. E daí eles ficam sedentos para poder achar algo. Erros, falhas, com certeza a gente vai cometer. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar, gente, perdão, desculpa, errei, sou falho. Até mesmo porque todo mundo erra. Todo mundo. Agora, eu não consigo fazer um vídeo desse aqui a cada um dia para poder explicar cada fake news que fazem contra mim. E pode ter certeza que tem mais 1 milhão aí que, pô, eu esqueci de falar aqui. Então, para você que tá vendo esse vídeo aqui até agora, que, enfim, me respeita, que me admira, que tem confiança em mim, eu peço para que você faça 2 coisas. Primeiro, passe a ser a diferença que você quer ver no Brasil. Comece a analisar as coisas, veja os fatos. Não seja somente torcida, não. Isso vai piorar o nosso país. Segundo, ore por mim. Porque eu sei que essa luta tá longe de ser material. Quando eu entro ali na Câmara, quando eu entro em qualquer debate, quando eu entro em qualquer polêmica, eu sei que eu tô mexendo, não é com esse mundo aqui palpável. Eu sei que é uma guerra muito mais profunda. Pode ter certeza que tem muita gente querendo me ver triste, me ver decepcionado, me ver depressivo, doido pra eu cometer um deslize e eu errar. Mas graças a Deus, de fato, Deus tem me ajudado, tem me dado sabedoria. E é claro, tem me dado todo um apoio da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus tios, para poder aguentar toda essa pancada. Pra vocês terem ideia, literalmente, quando aconteceu aquela coisa lá com meu primo, tinha 7 dias que ele tinha sido preso. Mas os caras deixaram para poder anunciar isso logo no dia do meu aniversário. Pra quê? Pra tentar exatamente me parar, me colocar uma pessoa inerte, me colocar medo. Eu posso ir pra cadeia, poxa, porque eu chamei o Lula de ladrão. Parece que tudo isso é normal, porque eu tô acostumado, afinal de contas, também a lidar com esses inimigos, né? Mas eu sou um ser humano igual a todo mundo. Carne e osso, que tem sentimentos, que tem uma vida e que, enfim, eu sei muito bem também a guerra que eu quis encarar. Encaro ela com muita coragem,
com muita força, mas pedir isso aqui para vocês também não custa nada. Enquanto eles ficam me atacando com mentiras, tudo que eu tenho que fazer é atacar eles com a verdade. E é por isso que eles ficam pé da vida. Sendo assim, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês que estão do meu lado é obrigado por permanecerem até aqui, enfim, lutar essa guerra comigo. E aos meus inimigos, não tem problema, podem continuar, porque quanto mais vocês batem, mais a gente cresce. Não é Nicolas crescer de seguidor, não. A gente cresce de pessoas compreendendo o mal que vocês são, quão mentirosos vocês são. As pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que em qualquer lugar do Brasil podem chegar e falar: Nicolas, oro por você, não desista, tamo junto, muito obrigado. Mesmo se algum dia eu estiver numa cela, eu ainda vou ser muito mais livre do que vocês. Então podem continuar batendo, não tem problema, eu continuo de pé. Gente, realmente hoje pela manhã eu tenho um parente que é petista e ele já chegou. Ai, você fala do Nicolas, fala bem do Nicolas, que ele é um homem de Deus. Você viu o que ele fez em relação à votação da luz? Eu falei pra ele: olha, eu acredito que não seja isso. Fui sábia, né? Pedi sabedoria pra Deus como o Nicolas e falei pra ele assim: eu vou verificar, que eu ainda não deu tempo, eu tava cuidando da minha mãe, que tá doente, vou verificar tudo e vou procurar saber o que está acontecendo. E depois eu te mando o vídeo da verdade. E aí está a verdade, então eu vou mandar pra ele. E agora, gente, olhem o vexame que Luiz Inácio Lula da Silva do PT fez a gente, o povo brasileiro, passar. Gente, só assistam. Gustavo Gaia vai trazer toda a verdade. Vocês vão ver o que Lula está virando no Brasil. Já há quem diga que ele é o segundo Biden. Olhem isso. Eu tenho que admitir, ao final do ano que vem, 2026, a gente vai sentir falta do Lula. Obviamente não como presidente, mas pelos momentos de entretenimento que ele proporciona. Essas vergonhas, essas gafes que ele faz pelo mundo afora, fala a verdade, a gente morre de rir. Envergonha o Brasil, mas a gente já está num nível tão deplorável de vergonha que não tem como afundar mais. Lula vai ao G7. G7 é o grupo dos 7 maiores PIBs do mundo, né? Os países com os maiores PIBs, os 7. Lula não faz parte, o Brasil não faz parte desse grupo. O Brasil faria parte do G20. Mas Lula decide ir mesmo assim, mesmo não fazendo parte do grupo. Por quê? Ele tem que se afastar aqui do Brasil, a situação que está terrível, IOF, INSS. Então a melhor coisa que ele pode fazer é viajar. E é o que ele tem feito mais do que qualquer outro presidente na história do Brasil, gastando o nosso dinheiro. Curioso. Eu acho que dessa vez a Janja não foi, eles devem ter brigado. Mas lá vai o Lula participar do G7. E qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele chega lá para participar do G7, do grupo, lá no Canadá? Ele faz isso aqui, ó. Não há necessidade de existir o G7, diz Lula ao chegar à cúpula do Canadá. Então ele vai para um evento que ele não faz parte, gastando o nosso dinheiro, para chegar lá e dizer que esse evento nem sequer deveria existir. Vai entender essa lógica. Eu sei o que ele foi fazer lá. Em grande parte ele foi lá para defender o Irã. Como vocês sabem, Lula é o único presidente de um país democrático que defende o Irã e que acha que o Irã deveria ter armas nucleares para destruir o povo judeu e destruir Israel. O único que faz uma besteira dessa. Mas para um cara que recebe narcotraficante condenado como Maduro, isso não é nada, gente. Sem falar, todos os grupos terroristas amam o Lula. Mas ele vai lá. Aí vem a primeira gafe. Aqui, ele indo participar da foto oficial. O cara é tão passado, vou usar a melhor palavra, que ele atrapalha até o momento da foto inicial. Todo mundo concentrado para a foto, olhando para frente. Aí vai o Lula. Aí o povo tem que gritar: Lula, Lula, presta atenção aí, ô retardado. O Macron tendo que chamar a atenção do cara porque ele foi bater no pé. Aí vai o outro, esse aqui é do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente do Canadá, né? Aí o Zelensky olhando pra ele com o cara: meu Deus do céu, é um coitado mesmo. Aí ele faz isso aqui. Meu Deus. Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Será que ele tá mandando um recado pro PCC, pro Comando Vermelho? Não, sinceramente, o que é isso aqui, gente? A foto do G7, que ele nem deveria estar participando da foto, mas tá lá por educação.
ele vai e faz esse símbolo, que ninguém entendeu. Tá? Acho que é um recado pro PCC, pros eleitores dele, fica essa parte aí sem entender. Mas vamos lá. Tirou a foto. Aqui, ele perdido. O Zelensky estava ainda esperando a fila andar. Olha o que ele faz. Ele dá uma encoxada no Zelensky que também ninguém entendeu. Falou, mas o que é isso aqui, Lula? Pra que você deu essa encoxada no Zelensky do nada? Pra ver se o Zelensky andava, né? Agora... Vamos lá. Só pra terminar, porque isso aqui é engraçado demais. Aí vão fazer a reunião. Obviamente, Lula se preparando para defender terroristas, não deu certo. A cúpula do G7 saiu de lá com a resolução de que tem que ser, que o Irã não pode ter arma nuclear e que o Israel precisa ser apoiado nesse momento, tá? Aí vai o Lula e atrapalha a reunião. Olha a vergonha. Olha isso aqui, gente. Isso é o presidente do Brasil. 1 minute for the translation. No? Does that work? Can I go? Yeah. Okay. The President has song, please. Is it? Não está saindo aqui. Porque eu preciso falar ainda. Lembrando que na reunião com o Putin, ele fez a mesma merda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. O Macron. Okay. All right. If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. Um cara que não devia estar aí, mas foi. Falou que a reunião não deveria existir, mas existe. Queria defender Irã, terroristas, não deu certo, gastando o nosso dinheiro, fazendo o Brasil passar vergonha. É isso que restou da presidência do Brasil. Graças a Deus, falta menos de 1 ano e meio para esse infeliz entrar na lata de lixo. E seremos eternamente gratos, Lula. Você ajudou a acabar com o PT, com a esquerda e com a história que você conseguiu construir na época que não tinha internet. Na época que as pessoas eram enganadas. Não hoje, como as pessoas têm acesso a outras fontes de informação. É o fim do Lula e esse momento lá no Canadá é uma cereja no bolo. Realmente, né, gente? Vamos falar que do vergonha. documentário. Realmente, né, gente? Que vergonha. Agora vejam esta notícia. Vereadora Elisiane Rodrigues do PT é morta a facadas no interior do Rio Grande do Sul. O corpo da mulher foi encontrado com múltiplos ferimentos de faca em uma estrada de terra ao lado do próprio carro. Na manhã da terça-feira, morreu a vereadora Elisiane Rodrigues dos Santos do PT, do município Formigueiros, do interior do Rio Grande do Sul. Aos 49 anos, o corpo dela foi encontrado com múltiplos ferimentos de faca em uma estrada de terra ao lado do próprio carro. Conforme a Polícia Civil, os ferimentos atingiram principalmente o tronco e o pescoço da parlamentar, única mulher entre os 9 vereadores da Câmara local. As análises preliminares sugerem que o ataque pode ter começado dentro do veículo, já que havia manchas de sangue no banco e no para-brisa. A principal linha de investigação dá conta de que Elisiane foi levada ao local por pessoas do seu convívio. O delegado Antônio Firmino, responsável pelo caso, descartou inicialmente a hipótese de latorocínio, ou seja, não foi um roubo, tá, gente, seguido de morte, segundo a PF, pois todos os pertences da vereadora permaneciam no automóvel. A polícia acredita que o crime ocorreu durante a madrugada, poucas horas depois que Elisiane ter participado de uma sessão legislativa na noite anterior. A última segunda-feira, dia 16, agentes não conseguiram identificar câmeras de monitoramento nos arredores do local do incidente. Nossa solidariedade à família. E agora, olhem isso.
Alexandre de Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para anular delação de Mauro Cid. Ministro do STF considerou que solicitação baseada em mensagens do Instagram era impertinente ao atual momento do processo. Mesmo ele mentindo, o ministro Alexandre de Moraes ainda insiste neste absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. De acordo com Moraes, a solicitação é impertinente no atual momento do processo. O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro na segunda-feira, devido a mensagem que teriam sido trocadas por Mauro Cid em uma conta no Instagram. Falando sobre seu acordo de delação, os diálogos foram revelados pela revista Veja. Moraes afirmou que o atual momento processual é absolutamente inadequado para o que ele considerou como, aspas, requerimento impertinentes. Na decisão, o ministro analisou outros pedidos de diligências apresentados pelos demais réus do núcleo crucial da trama golpista. A verdade é que tudo que eles têm é Mauro Cid. Se eles tiram Mauro Cid agora, como eles vão explicar esse suposto golpe? Que eles estão insistindo que o povo acredite, e olha, gente, que eu converso com muitas pessoas, e ninguém está acreditando nesse suposto golpe. A não ser aqueles, né? Aqueles eleitores mesmo que fecham os olhos e acreditam que eles ainda estão lutando pela democracia. Mas a gente sabe muito bem que não tem democracia nenhuma. O nome bonitinho é democracia, mas a verdade é pura censura. E é por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Vocês acham mesmo que a mídia tradicional, diante das redes sociais, iriam estar mostrando isso? É lógico que não. Mas como não está dando mais para esconder as redes sociais, acaba trazendo toda a verdade, acabou que se estourou. Mas o ministro não arreda o pé. E ele insiste em dizer que sim, ele vai aceitar a delação de Mauro Cid. Após o fim do interrogatório dos réus na semana passada, foi aberto um prazo para que a defesa apresentasse diligências, que são medidas complementares que podem ser solicitadas para auxiliar no julgamento. Ao STF, na semana passada, Mauro Cid negou a autoria das mensagens que foram atribuídas a ele. Entretanto, na segunda-feira, o advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, réu em outro núcleo da trama golpista, afirmou à corte que ele participou do diálogos. É isso mesmo, gente? O advogado Eduardo Kuntz entende que a delação de Mauro Cid está carente de voluntariedade e isso pode macular a coleta de provas. Dando estes depoimentos que você conversou com ele, ou seja, de que ele efetivamente descumpriu essa condição da delação, que o ministro aja diferente? Veja, o argumento, salvo engano, trazido pelas outras defesas, é o descumprimento que gera a nulidade. Eu não estou atacando isso dessa forma. Eu estou atacando que, dado o que ele me falou, dado o teor das conversas, dado os desabafos dele, me parece que houve um problema, né, na coleta dessas informações. Está carente de voluntariedade. Então, uma delação pode cair por duas razões. Pela falta de voluntariedade, ela passa a ser ilícita, ou pelo descumprimento puro e simples dela. Nesse caso, me parece que tem os dois elementos. O primeiro foi rejeitado, né, hoje, nessa decisão. O segundo vai ser apreciado. E aí a gente vai ver se vai se tornar válido, mesmo assim, né? Ele já foi perguntado duas vezes se ele fez isso voluntariamente ou não. E o teor das conversas mostra que não. Então agora ele vai ter que, talvez pela terceira vez, definir se o desabafo vale mais ou se a falta de voluntariedade não é relevante e mesmo assim o conteúdo deve prevalecer. É sobre isso? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas a verdade é uma só. Eles estão borrando de medo de Jair Messias Bolsonaro, até mesmo porque Bolsonaro já falou, me dê metade da Câmara e metade do Senado, que eu mudo esse país. E com certeza, gente, ele vai mudar mesmo. E eu creio em Deus que vai ser ele o nosso presidente. Mas caso não seja a vontade de Deus, porque tudo tem que vir da vontade de Deus, e tenha um nome também por trás, e Bolsonaro esteja ali também para ajudar, coisa que eu não acredito, eu acredito que tudo pode mudar, inclusive está na mão de Fux, e Bolsonaro pode ser sim nosso presidente, ele vai com certeza indicar alguém com as pautas da direita, entre elas a principal, anistia, e também pedidos de impeachment de ministros do STF. É por isso que eles estão tão desesperados. 2026 é logo ali e eles sabem muito bem que se Bolsonaro voltar ou alguém bem voltado à direita, gente,
acabou para esses ministros do STF. Para Lula a gente já viu, né? Não tem mais jeito mesmo. Mas os ministros do STF estão indo pro tudo ou nada, porque o que está em jogo é a cadeira do Supremo. Esta é a verdade. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um feriado mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo encontro.